João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Leitura para o segundo domingo após a Epifania. Este é o conhecido relato das bodas em Caná da Galileia, o casamento em Caná da Galileia. É um texto de Epifania. O versículo final vai mostrar isso. É do Evangelho de João. Normalmente estamos no Evangelho de Lucas, mas esse é um evangelho que faz parte, ou que entra no relato de Lucas, exatamente porque ele tem esse caráter de manifestação, de epifania. Tem uma série de questões que a gente pode discutir aqui, são questões paralelas, eu vou mencionar algumas delas à medida que forem aparecendo, mas não podemos perder de vista que o foco, o ponto final, o ponto alto está no final, no versículo 11. Vamos então ao texto. Ao final eu faço também algum comentário sobre as demais leituras deste domingo. Kai te hemerati trite gamos egenetu en canates Galilaias, kai en hemeter tu Jesu ekei. E no terceiro dia, há uma sequência cronológica em João. No dia seguinte, aqui então no terceiro dia, 3 dias depois. Se formos observar essa sequência temporal, esse seria, por assim dizer, o 6º dia dentro de uma semana. Mas não sei se João quer que a gente faça essa contagem. Em todo caso, ele diz que foi no terceiro dia, aconteceu um casamento em Caná tes Galilaias, em Caná da Galileia. Essa cidadezinha de Caná, ela fica a uns 10 quilômetros ao norte de Nazaré. Hoje, quando a gente visita aquela região, é tudo uma área urbana. A gente nem nota que saiu de uma cidade e entrou na outra. Também é isso, apenas 10 quilômetros. Há, evidentemente, diferentes igrejas ali. Se você visitar, você vai poder comprar vinho de Caná. Então, claro que aí temos água transformada em vinho. Então, um dos souvenirs em Caná da Galileia é vinho. A mãe de Jesus estava ali, a saber, no casamento. A mãe de Jesus nunca é chamada de Maria no Evangelho de João. Ela sempre é chamada de mãe de Jesus, quando ela aparece, as raras vezes que ela aparece. Versículo 2. Eklete de kai hoi Jesus, kai hoi matetai autu eiston gamon. Foi chamado, foi convidado também Jesus e os discípulos dele para o casamento. Não diz quantos discípulos eram, mais adiante em João vai se falar sobre os 12, aqui simplesmente se fala dos discípulos. Alguns deles são chamados já no capítulo 1 de João, portanto, há discípulos de Jesus. Interessante a construção, o verbo está colocado no início, como tantas e tantas vezes no grego bíblico, e ele está no singular. Foi convidado também Jesus e os discípulos. Em português também é possível fazer isso. Quando o sujeito vem depois do verbo, o verbo pode estar no singular, mas o sujeito pode ser depois um sujeito composto ou um sujeito plural. É evidente que esse texto é usado para pregações em dia de casamento. Jesus também foi convidado para o casamento. É importante ter a presença de Jesus e tudo mais, embora essa não seja a ênfase principal do texto. Versículo 3. Kai hysterezantos oinu, legei hemeter tu Jesu pros auton, oinon uk echusin. Genitivo absoluto, como tantas e tantas vezes no Novo Testamento, hysterezantos oinu, o vinho chegando ao fim, o vinho faltando. Quando passou a faltar vinho, diz a mãe de Jesus diz a ele, oinon uk echusin, vinho eles não têm. Esse oinon, daí nos vem o enólogo, né?
Esse oi se pronuncia também e, então daí vem enólogo, enologia, que é a ciência que estuda os vinhos e assim por diante. Versículo 4, kai legei aute ho Jesus ti emoi kai soi gynai, upu hekei hehora mu. Então Jesus diz à sua mãe, ti emoi kai soi gynai, literalmente, o que a mim e a ti, mulher. Essa expressão, ou esse uso desse vocativo gynai, ou também poderíamos pronunciar Guiné, de Guiné, né? Não é desrespeitoso, porque em muitos outros momentos, quando Jesus se dirige a uma senhora, a uma mulher, ele usa esse vocativo. Tiemoi kai soi é uma expressão bíblica traduzida ao pé da letra. Acontece no Antigo Testamento, ocorre no Antigo Testamento umas 2 ou 3 vezes, e foi traduzida ao grego de forma literal, o que é a mim e a ti. Mas isso não significa nada em português. Nós preferimos colocar da seguinte forma na Nova Almeida Atualizada, porque a senhora está me dizendo isso, incluindo esse senhora dentro do próprio texto. É uma maneira de se distanciar da pessoa ou dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas a nuance exata nós não sabemos. Aqui fica mais claro com a continuação, a segunda parte do texto. Ainda não chegou a minha hora. Ou seja, não é agora. E a hora de Jesus, esse termo hora, que é a ocasião, o momento oportuno, é um termo que se repete no Evangelho de João e vai culminar lá com a hora da glorificação de Jesus na cruz. Versículo 5. Legei remeter autu tois diaconois, hotian lege hymin poiesate. A mãe dele diz aos serventes, aos diaconois. A gente vê que a mãe não desistiu, tanto assim que a gente poderia dizer, ela não se sentiu ofendida com isso que Jesus disse, mas ela foi lá falar com os serventes, com os diaconois, e disse, o que porventura ele disser a vocês, façam. Versículo 6. Esande ekei litinai hydriai hex, kataton katarismon ton judaion, keimenai, hiorusai anametretas dio etreis. Estavam ali litinai hydriai. São potes, jarros de pedra, litinai. Hydriai é um jarro, é um pote, pelo conteúdo, evidentemente deve ter sido um jarro enorme, e a gente nota a conexão com hidor, né? Elas eram jarros de água, feitos de pedra, cerâmica provavelmente, eram 6, segundo a purificação dos judeus, ou seja, para o uso da purificação. Eles tinham que fazer aquelas lavagens rituais, lavar as mãos, enfim, tudo isso. E há quem veja um significado simbólico nisso, de que Jesus, por assim dizer, pega essa água destinada a uma purificação e a transforma em vinho, dizendo que essa purificação não é mais necessária. Essa é uma leitura simbólica do texto, mas, de novo, o texto em si não diz isso. Hiorusai aná, contendo cada um desses jarros, cada um desses potes. Só lembrando que, mais adiante, em João 4, a mulher samaritana, quando ela vai ao poço de Jacó, ela também leva um hidriai, né? A mesma palavra é usada, mas ali certamente era um pote menor, mostrando que podia ser a mesma palavra para diferentes tipos ou diferentes tamanhos de potes, algumas vezes traduzido por talhas. Então, quanto cabia em cada um deles? Metretas dio etreis. 2 ou 3 metretas. É um termo grego que foi simplesmente transliterado para o português, mas que não significa
absolutamente nada para quem nunca estudou essa questão ou quem não vai a uma enciclopédia. Então, uma metreta é em torno de uns 20 litros ou coisa assim, um pouco mais, né? Então, a gente faz o cálculo e chega à seguinte conclusão de que em cada um desses potes cabiam cerca de 100 litros. Eram 6 potes, portanto, ali havia uns 600 litros de água. É pouco? Não, não é pouco. É muita água. Versículo 7. Legei autois ho Jesus, gemisate tas hydrias hidatos, kai egemisan autas heos ano. Diz Jesus aos serventes, aos diaconóis, gemisate tas hydrias, encham os potes de água, não de vinho, de água, hidatos. E eles fizeram, egemisan, eles encheram os potes, heos ano, até a borda, até em cima. Versículo 8, kai legei autois, antlesate nyn kai ferete to archiotriclino, hoide enenkan. Então Jesus diz, antlesate. Esse verbo antlesate é um verbo usado também para tirar a água de um poço. Mas é normalmente tirar água, significa tirar água dos potes, ou, né, o texto não diz, ou Jesus não diz o que eles deveriam tirar. Tirem agora e levem ao architriclino. É o principal da sala ou do casamento. As traduções antigas diziam o mestre-sala. Mas o que significa isso? Significa muita coisa. Por isso, nós traduzimos agora por o responsável pela festa. A pessoa que estava coordenando as ações ali naquele casamento, que normalmente durava uma semana. Era uma festa enorme, era uma festa que durava bastante tempo. Versículo 9. Hos de egeusati ho architriclinos, tohidor oinon gegenemenon, kai uk edei poten estin, hoi de diaconoi edeisan, hoi entlecotes tohidor, phonei ton nymphion ho architriclinos. Texto longo, tem umas intercalações aqui. Então, quando esse responsável pela festa provou, e agora se diz o que ele provou. Antes disso não se havia mencionado nada. Agora ele provou tohidor oinon gegenemenon, a água que havia se transformado em vinho. E não sabia de onde é ou de onde era. Mas os diaconoi, os serventes, sabiam, aqueles que haviam tirado a água e enchido os potes. Então, nessas circunstâncias, o mestre da sala, né, o responsável pela festa, chama o noivo. Versículo 10. Kai legei auto, pas anthropos proton ton kalon oinon titisin kai hotan metistosin ton elasso. Teterekas ton kalon oinon heos arti. Interessante, era uma grande quantidade de água que tinha ali, presume-se que tudo isso tenha sido transformado em vinho. Mas o que chama a atenção do responsável pela festa não é em si a quantidade, mas a qualidade. E ele diz assim, né, que normalmente toda pessoa primeiramente serve o bom vinho e depois, quando estão intoxicados, metistosen, as nossas traduções em geral dão uma atenuada nisso para não dar a entender que já estão bêbados, por isso está quando já beberam muito, mas literalmente é quando estão embriagados, o que não significa que ali havia gente bêbada, mas é simplesmente um princípio que se segue e em parte ainda se segue hoje.
Primeiro se serve a bebida boa, pode ser o vinho, pode ser a cerveja, e depois, quando as pessoas já não distinguem mais os sabores, aí vai aquele que é de qualidade inferior. Era o que se fazia na época, e eles, mas você inverteu as coisas, deveria ter servido este vinho primeiro. E aí fica a história, ela fica por ali, ele diz, você guardou o bom vinho até agora. Essa questão da quantidade do vinho pode ser, embora o texto aponte numa direção um pouco diferente, falando da qualidade em vez da quantidade, esse poderia ser, porque agora no versículo 11 vai se dizer que este é um sinal e a manifestação da glória de Jesus. Em que sentido este é um sinal, especialmente se pensarmos em termos messiânicos? Em que sentido é um sinal messiânico? Ora, existe um texto lá em Amós 9,13 em que diz assim, os montes destilarão vinho. Isso sempre era interpretado, foi interpretado no sentido de que abundância, grande quantidade, paz no sentido também de abundância de recursos, eram marcas ou seriam marcas dos tempos messiânicos. Então a gente poderia fazer essa conexão com Amós 9,13 e dizer que a grande quantidade de vinho é um sinal da vinda ou da presença dos tempos messiânicos. Antes de ir ao versículo final, digo também isso. Muitas pessoas angustiadas perguntam assim, elas ficam realmente incomodadas com o fato de que este, que é o primeiro milagre de Jesus, é exatamente um milagre tão estranho assim, especialmente em alguns contextos. Havendo inclusive aqueles que ousam dizer que essa é a única coisa que Jesus não devia ter feito, como se nós pudéssemos agora censurar nosso Senhor, dizendo ele não deveria ter transformado água em vinho. E aí as pessoas começam a perguntar, será que era ou não era? Não existe uma outra palavra para vinho, para que seja dito apenas que era suco de uva ou coisa assim. E aí a gente precisa dizer o seguinte, e não sou eu que estou dizendo, isso são os dicionários do Novo Testamento grego que dizem, existe um outro termo para vinho novo, um vinho que está num processo de fermentação, está começando a fermentar. Esse é um vinho muito mais forte, mas aí um termo diferente. Este aqui é aquele vinho novo que estoura os odres. Esse vinho aqui é o termo normal para vinho. Não há outro termo para vinho e não há um termo para suco de uva, porque na época, a menos que você espremesse as uvas e bebesse o suco, no momento não havia como preservar suco de uva. Ele logo passava ou começava a fermentar, como é normal com o suco de uva. Concluindo o versículo 11, tauten epoies en argenton semeion ho Jesus en canates Galilaias. Kai efaneros en doxan autu, kai episteusan eis auton hoi matetai autu. Este fez princípio dos sinais, Jesus, em Caná da Galileia, e manifestou a glória dele, e creram nele os discípulos dele. Ou então, e os discípulos dele creram nele. Esta é a intenção do sinal, que se responda a ele com fé, e este é o objetivo de todo o Evangelho de João, como um relato de sinais, como diz lá em João 20:31, para que se creia. Então esse milagre, esse sinal é uma manifestação da glória de Jesus. O termo que João usa para milagre é semeion, sinal. Isso significa que é um milagre que revela, que aponta para algum lugar, aponta especificamente para aquele que o faz. Os milagres de Jesus em João, que são um número reduzido, são sempre manifestações ou declarações a respeito de quem o pratica, quem o faz. Eles sempre falam algo a respeito de Jesus. Aqui ele manifestou a sua glória. O que é glória? Glória acontece quando Deus se manifesta, quando Deus se revela.
Sempre que Deus se revela, a gente diz, apareceu a glória do Senhor. Então, nesse caso aqui, a gente poderia dizer, Jesus deu evidência da sua divindade. Deus se manifestou. Por isso, esse é um texto de Epifania. Ele manifestou a sua glória. Esse foi o primeiro milagre de Jesus e, por isso, esse é um texto tão apropriado para o período de Epifania. Quanto aos demais textos, só para um rápido comentário, Salmo 128, aí provavelmente os formuladores da série trienal estão dizendo, sim, você pode conectar esse texto com o lar, né, que fala da felicidade daquele que teme ao Senhor, da esposa, dos filhos e assim por diante. Isaías 62, 1 a 5 também aponta nessa direção do casamento, inclusive fazendo a comparação entre as bodas ou o casamento entre Deus e o seu povo, né, é bom conferir esse texto, e a partir desse momento a leitura da epístola passa a ser de novo uma leitura seriada. Teremos uma série de leituras da primeira carta aos Coríntios, começando neste domingo com 1 Coríntios 12, 1 a 11, os dons espirituais. Mas o que isso tem a ver? Dá para relacionar? A gente poderia relacionar, dizendo assim que os dons espirituais, os dons do Espírito Santo são também epifânicos. Eles não são para que nós sejamos engrandecidos, mas para que eles também apontem para Cristo, porque eles são dados para um fim proveitoso, para o crescimento, para a edificação da igreja e para a expansão do reino de Deus e para a glorificação de Jesus. Esse então é o cardápio para este segundo domingo após a Epifania, tudo a partir de João capítulo 2, 1 a 11.